Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje, de novo, curiosidade sobre recessão. Vou entregar para vocês aqui alguns gráficos, todos eles futurológicos, alguns de dados recentes, como é, por exemplo, esse aqui, um gráfico feioso de money supply, o crescimento aí do M2, né, de quanto dinheiro está circulando nas poupanças, nos CDBs, nas contas dos americanos, principalmente aqui Estados Unidos, qual que é esse crescimento atual ou não. Como vocês podem ver, não estamos com um crescimento na poupança norte-americana. Então, se vocês olharem para dados, por exemplo, de consumo via crédito, de cartão de crédito, um aumento galopar, o que isso pode gerar, qual que é o dinheiro hoje no mercado americano, crédito também, mas principalmente o dinheiro ali que os americanos, pessoas físicas principalmente, tem disponível para gastar, como é que está esse crescimento. Então a gente começa com esse gráfico, a gente vai para o gráfico de impressão de grana, de dinheiro disponível para os americanos, mas não só impressão, mas o disponível para os americanos, o M2, a evolução do mesmo e quanto ele caiu de janeiro de 2022 para cá. Então janeiro de 2022 mostrou um pico nesse oferta de dinheiro, vamos dizer assim, em circulação, que a gente não tinha, não via desde 2008 para 9. E a gente nem pode falar isso, né? Porque a linha é crescente nesse momento pós-pandemia, né? 2020 aqui, tivemos um super aumento de oferta de grana disponível, né? A poupança em níveis cavalares, agora ela vem caindo, tá? Tem bastante chão para cair desde o início da pandemia, bem verdade, mas nós estamos nesse momento, então, de decréscimo do M2. No Brasil, muito pelo contrário, PEX para lá, PEX para cá, de 2020 para frente, a gente só aumentou, tá? A impressão de grana. Então, o dinheiro disponível aí está nas alturas, tá? Já vinha, assim como todos os outros bancos centrais, como todas as outras economias, sempre por crédito, o crescimento, não Keynes, futebol clube aqui, né? Sempre o crédito sendo o principal driver de crescimento econômico, pessoal. Então, esse dinheiro sempre ia aumentando, tá? Por isso que inflação é algo de todas as moedas fiduciárias aí, né? Um problema normal, porque a oferta sempre aumenta e não necessariamente a produtividade ou o crescimento econômico está nesse mesmo vértice de crescimento. Muito pelo contrário, crescimento até no Brasil, nesse caso, teve aqui em 2016 uma recessão. Tá? Então, essa discrepância e uma oferta crescente de dinheiro. No Brasil, continuamos ainda em novas máximas. PEC da transição foi a última que aumentou esse M2. Tá? E eu vou trazer o México. Trazer o México também, que nesse momento está numa quedinha fraca aqui, mas também um crescimento muito forte. E terminamos o vídeo falando sobre inflações, tá? E taxas de juros, comparando esses três países. Bom, pessoal, gostou? Passo para o disclaimer aqui e deixo aquele principal aviso para vocês aqui, né? Quem é chegado no canal, gostou das pautas aqui que eu comentei para vocês, dá uma pausada, considere se inscrever, porque aqui no Clube dos Dividendos eu falo sobre ações, falo também sobre curiosidades e às vezes pinga ali um fundo imobiliário, um ETF, um índice dólar e o índice futuro Ibovespa também. Tá? Então tem vídeo todos os dias, cerca de 2 a 3 vídeos. Considere se inscrever e lá no final desse vídeo aqui, deixe seu like ou dislike e um comentário, qual é a próximo ativo ou o próximo assunto para eu tratar aqui no canal. Bom, agora sim, pessoal, o papo é esse gráfico que infelizmente eu tenho aqui a research que o criou, tá? Que é essa Reventure Consulting aqui, tá? Perdão, Consulting. E ela pega a fonte aqui do Fred, tá? Do Fed nos Estados Unidos aqui e também do censo deles por lá, tá? Então temos aqui a fonte toda já programada. Quer dizer, quer mostrar esse gráfico, pessoal, ele é muito importante, me perdoem, a nitidez fraquíssima, né? Eu vou tentar circular e dar zoom e voltar no zoom, tá? Eu vou circular aqui os momentos de depressão, tal, de recessão norte-americana. Legal? Então, depression é uma recessão forte, tá? Eles têm esse nome de depressão aqui, tá? Que é além de uma recessãozinha, tá? É o hard landing piorado aí para os Estados Unidos. Então, eles tiveram em 1870, 1893, né? 14% de desempregados em 70, 18% em 93, em 1921, 11%. Tá? E aqui a Great Depression, 1929, né? 25%, foi a pior. Tá? E vejam que esse gráfico de money supply,
Isso aqui numa base ano contra ano, tá, pessoal? Isso é importante para vocês. O próximo gráfico que eu vou mostrar, vocês vão ver o M2 subindo. O gráfico no TradingView. Aqui é estatístico, tá? Base 100, de um ano para o outro, tá? Como se fosse um IPCA de 12 meses aí em relação ao crescimento ou não de dinheiro disponível na praça, tá? Então é importante year over year o crescimento de oferta de grana, vamos assim colocar, de dinheiro na economia. E aí nós tivemos todas as depressões com essas ofertas negativas, com crescimento ano contra ano negativo. Tá? O pior de todos foi ali em 1929, quando tem uma queda de dinheiro disponível de 12% em relação a 1928, por exemplo, um ano anterior. Como nós estamos nesse momento, right now, uma queda de 2%. Tá? Em relação aqui ao pico que foi ali em 2020, um aumento de 26%. Bom, qual que é o problema disso tudo, pessoal? O problema é que quando nós tivemos grandes spikes de oferta de grana, spikes na economia americana, a gente pode pôr uma média aqui, meio burra, meio no bater do olho, de 10%. Quando a economia americana ofereceu, estava ali via governo, né? Com dinheiro ali, a impressora, um crescimento acima de 10%, não só via governo, mas também aqui, cada vez mais o crédito privado foi se desenvolvendo lá, e aí também temos participação da economia privada, tá? Alavancada ou não. Então tá aqui, ó. Money supply, ano contra ano, um crescimento acima de 10%, pessoal. Bonança, maravilha. Só que isso gerou, tá? Como ciclos econômicos geram, tá? Recessões. Tá? O problema é que aqui, neste gráfico especificamente, ele só dá o destaque para as grandes recessões. Tá? Para 10 ou mais por cento de desemprego, que para os Estados Unidos é algo bem depressivo com a história recente do último século do país. Então eu quero dizer para vocês que sim, sempre que nós tivermos esse M2 subindo acima de 10%, é de se esperar, tá? Anos seguintes, em algum momento próximo, um certo hard landing, uma certa recessão. Se ela vai ser uma depressão, um negócio assim de pânico, aí já não temos essa estatística tão bem informada, mas com certeza, pessoal, sempre que passamos de 10%, houve recessão. Tá? Houve recessão. Enquanto a gente continuou pipocando aqui até os 10, ó, perceba que a gente conseguiu ir bem. Ao passar de 10, ao passar de 12, 15, se você preferir, tá? A gente teve ali quedas consecutivas na oferta de dinheiro, e essas quedas de 1870 a 1930 consistentemente geraram crises. O que eu quero colocar para vocês aqui? Até 1930 era batata. Ofereceu mais de 10%, cresceu mais de 10% na base monetária, tá? Necessariamente gerou ali depressões. Pós 1930, pessoal, não. Então, pós o New Deal, né, do Roosevelt, não tivemos grandes depressões. Aqui ele não coloca como depressão 1970. Então vejam que 1970 passou ileso, tá? Mas foi sim uma recessão americana, teve muita dificuldade em inflação alta, tá? Foi um período de inflação, não é inflação que nós estamos colocando aqui, tá? Como problemática, e sim depressões, aquele negócio violento de queda. Isso eu quero trazer, não tivemos recessão, porém, depressões, perdão, recessões agudas então, porém, tá? Em nenhum momento pós New Deal nós tivemos o Money Supply, o M2, caindo para além de menos 1% que está aqui, não. Não. Em nenhum momento caiu. Tá? Nenhum momento caiu para baixo de zero. Ano contra ano, em nenhum momento nós tivemos uma retração abaixo de zero. Né? Uma retração, de fato, ano contra ano, do M2. Então é a primeira vez, segundo esse gráfico aqui, desde 1930, que ano contra ano, ou seja, 2021 para 2022, creio que seja, ou 2022 para 2023, tá? Eu acho que é 2021 para 2022 aqui, tá? Porque aqui foi 2020, tá? 12% aqui 2021, tá? E 2021 para 2022, estamos em menos 2. Pessoal, estamos estatisticamente em um território que chama depressão, e pela primeira vez
nos últimos 80, 90 anos. Então é muito tempo. Certo? Aqui, pulguinha na orelha, vídeo de curiosidade. Já pare o vídeo e digite a sua opinião. O que você acha sobre esse gráfico? Tá? Quais seriam as consequências? Vamos todo mundo comprar ouro? Porque é o ouro que mais rendeu ali próximo da década de 70. Foi primeiro as commodities, depois o commodities em geral, depois queda do dólar e ganha o ouro. Tá? Então nós tivemos um primeiro boom de commodities, um repique de commodities, ouro foi mais ou menos bem, e depois sim, depois que os Estados Unidos teve ali aqueles rebounces de curva de juros, tá? O dólar ficou meio perdido, tá? E aí entrou o ouro sendo a principal proteção naquela época. Será que agora vai ser o Bitcoin? Deixe nos comentários, pause e comente, tá? E agora, para finalizar o vídeo de maneira mais dinâmica, pessoal, porque aquele gráfico era o principal estrelato, né? O principal protagonista do vídeo, aqui não é a base 100, aqui é simplesmente o crescimento nominal da base monetária, tá? Que aí quem não gosta de moeda papel, né, vai falar, putz, é por isso que a inflação sempre vai existir, sempre vai comer poder de compra, aquela coisa toda, tá? É uma discussão aí mais no campo liberal das coisas, tá? Do pensamento econômico. Tá aqui o crescimento nominal de grana, tá? No mercado, e não se caiu ou não em relação a um ano ou outro, tá? O que eu tenho para trazer para vocês, pessoal, é que de janeiro de 2022, tá? Janeiro de 2022 não só aponta um decréscimo ano contra ano, mas também aqui na base total o Fed fazendo o famoso, ajudando aqui, fazendo o famoso quantitative tightening, tá? E não easing, e sim tightening de compressão de momento financeiro, condições financeiras. Tá? Então nós já caímos de janeiro de 2022, o dinheiro disponível na economia americana lá caiu de janeiro de 2022, 2,9%. Estamos em 2023 aqui. Aquele gráfico muito provavelmente parou em 2022. Então há uma queda de 2,9% já. Tá? O que naquele gráfico, talvez, conta de padeiro, coloque mais 0,90 aqui embaixo. Tá? 2023 está aqui, ó. Tá 0,09 de queda em relação a esse ano que já caiu em relação ao outro. Certo? Então, pessoal, bem legal, né? Estudar momento de ciclo econômico, momento de ciclo de crédito e dívida e crédito, tá? Porque nossa economia é 100% crédito. Brasil diferentão, né? Assim como todos os emergentes, ligou com todos não, né? O Brasil tem sido mais expansionista por causa das PECs, pessoal. Então, desde a PEC dos precatórios, é bumba meu boi para cima no M2, tá? O México, esse é o Brasil, então o M2 nosso voando, tá? O M2 mexicano voando, embora em 2023 um breve sinal aqui de queda, tá? Então vamos olhar para a economia mexicana aqui. Será que eles vão ser conservadores em fechar a torneira aqui? Tá? O Brasil, me parece que a próxima PEC, pessoal, não vai ser expansionista. Ela vai ser uma PEC reformista, que vai ser a PEC da reforma tributária, tá? Então, assim, acho que o Brasil fechou a torneira de PECs expansionistas. Deixe nos comentários, pause o vídeo agora de novo e veja se temos aí algum tipo de burburinho em relação a PECs, tá? Foram 3 nos últimos tempos, 2 do governo Bolsonaro e uma do governo Lula, porque foi transição ali, tá? Então, assim, é meio que direita e esquerda, todo mundo com PEC expansionista para tudo que é lado, tá? Agora, pessoal, um gráfico, não deixa de ser um gráfico macro, né? Feioso para vocês, mas eu quero colocar o seguinte, como é que estão as inflações. Inflações acumuladas, tá? 12 meses. Então, a inflação acumulada do México está em 7,91% nos últimos 12 meses. A inflação acumulada dos Estados Unidos está em 6,40%. E a nossa em 5,77%. E a nossa vai dar uma engordadinha, pessoal. Por quê? Voltamos de maneira paulatina, mas é bem verdade, voltou a ter imposto em cima dos combustíveis. E vamos ver se vai ser aprovado no Congresso o tal imposto sobre exportação. Ridículo, né? Acho que foi um balão de ensaio. Torço que ele não seja aprovado, mas caso seja, talvez gere ainda mais inflação. Tá? Vamos ver aqui o que vai rolar. Mas o Brasil tende a se equiparar aos 6%, que deve ter um repique para 6%. 5,90, 5,85, deve subir um pouco. Tá? Mas nós temos a menor inflação por hora e com a volta dos impostos não devemos passar os Estados Unidos, que está com 6,40, nem de perto o México, que está com 7,90. Tá?
Por quê, pessoal? Porque aqui nós somos autossuficientes em energia. Isso é importante. Principalmente energia elétrica, geração de energia nossa é muito forte e é o que mais está pegando no mundo. E alimentos em segundo colocado. E nós, aqui alimentos, eu acho que a gente tende a ter cada vez menos inflação, tá? Principalmente com São Pedro ajudando. Vamos ver se lá no sul a gente tem também uma ajuda logo de São Pedro, tá? Agora nós vamos de inflação, a gente pula para taxa de juros. Tá? Essa não, essa é a taxa de juros praticada, não é curva de juros. Tá? Então a nossa taxa de juros é a maior. Está aqui a discussão macro brasileira. Tá? Nós temos a inflação menor e a taxa de juros maior. Outro comentário para você. Correto? Errado? Médio? Fale sobre a sua tese econômica aqui. Tá? E por fim, pessoal, deixo aqui a taxa de juros mexicana está em 11%. A nossa está em 3,75 e a dos Estados Unidos em 4,75. Atenção para os Estados Unidos. Taxa de juros de 4,75 e a inflação de 6,40. Ou seja, tá com medo aí que o Fed vai subir juros, vai roubar dinheiro do nosso CDI, pessoal? Tem chão ainda, tá? Tem chão. Os juros lá não tá nem neutro ainda. Tem chão ainda para eles subirem para ficar na parte contracionista. Certo, pessoal? Comentários, por favor. Considere se inscrever. Agora sim, deixe seu like ou não no vídeo aqui do Clube dos Dividendos no YouTube. Tchau, tchau.